Olá, muito bom dia para você. Vamos continuar conversando sobre nosso tema, comer para a glória de Deus? Nós já vimos desde o princípio a alimentação que Deus providenciou para o ser humano, nós já vimos que Deus se importa com a nossa alimentação, não é mesmo? Percebemos que Deus fez uma concessão e nessa concessão Deus tinha um propósito. Deus tinha dois objetivos na verdade, vocês se lembram, né? Que nós meditamos no dia de ontem. E hoje nós vamos ver a próxima fase. Muito bem, o propósito de Deus, conforme nós vimos em Gênesis capítulo 6, era diminuir o tempo de vida, um dos principais propósitos. O outro é porque não tinha alimento mesmo. Mas quando a raça humana vai chegando exatamente no período, vivendo o mesmo tempo que Deus tinha planejado para eles, que era um período de 120 anos, de 900 e poucos anos, viver agora só 120 anos, era o propósito de Deus. Quando a raça humana chega neste período, é exatamente o período em que Deus vai lá e tira o seu povo lá do Egito, liberta o seu povo do Egito e conduz eles, não pelo meio dos povos, mas conduz eles ao deserto. Por que será que Deus conduziu eles ao deserto? Você já se perguntou por isso? Realmente, Deus poderia ter aberto as portas das nações, eles poderiam ter entrado pelas nações, o caminho seria muito mais curto, seria muito mais confortável a viagem também. E dinheiro eles tinham para pagar pela água, pagar pela comida, por todos os alimentos que eles precisassem nessas nações. Vocês se recordam que eles saíram com muito ouro do Egito? Mas Deus conduziu eles para o deserto. Porque Deus tinha um propósito novamente com a alimentação do seu povo. O povo de Israel agora era o povo de Deus. E Deus queria começar através deles voltar à dieta original. Deus queria mudar novamente a alimentação do seu povo. Abram suas Bíblias, por favor, e vamos conversar juntos aqui em Êxodo capítulo 16. Êxodo capítulo 16, nós vamos ler a partir do versículo 2. Conforme eles foram entrando no deserto, o alimento que eles tinham providenciado para a viagem começou a acabar. Mas o que estava acabando? Será que era só o pão que estava acabando? Estava acabando a carne. Eles tinham pego um carinho, um gosto pelo comer carne. E agora a carne estava acabando. E eles ficaram muito preocupados com isso. Vamos ler juntos? Êxodo capítulo 16, a partir do versículo 2, diz assim: No deserto, toda a comunidade de Israel reclamou a Moisés e Arão. Disseram-lhe os israelitas: Quem dera a mão do Senhor nos tivesse matado no Egito. Lá nos sentávamos ao redor das panelas de carne e comíamos pão à vontade. Mas vocês nos trouxeram para esse deserto para fazer morrer de fome toda essa multidão. Será que era isso mesmo? Será que eles comiam de fato à vontade carne, pão lá no Egito? O que vocês me falam? Um escravo, será que ele pode comer à vontade? Ou o escravo tem a ração definida? É aquilo ali que ele vai comer e acabou. E não é um prato cheio, não. É só o suficiente para manter ele vivo e continuar trabalhando. Isso aqui era uma mentira. Mas o fato é que eles queriam carne. E uma verdade que talvez... Eu nunca comi carne. Mas você que talvez já tenha comido carne ou que você come carne ainda, você sabe que a carne é um alimento estimulante. Que às vezes tem 10 opções na mesa, mas se não tiver carne parece que não tem comida. Não é verdade isso? Que é um alimento que o nosso corpo, o apetite deseja, né? Justamente porque ele acabou se acostumando em comer carne desde o dilúvio. E era isso que estava acontecendo agora com o povo de Israel, a carne acabou. E eles não estavam no meio das nações para comprar, eles estavam no deserto. O único que poderia dar carne a eles era Deus. Olha só como Deus foi maravilhoso e sábio também nisso aqui. Mas vamos ler, versículo 4. Disse, porém, o Senhor a Moisés: Eu lhes farei chover pão do céu. Olha que maravilha! Deus agora providencia um novo alimento. Eles não tinham esse alimento até agora. Deus providencia esse alimento agora para eles. É algo diferente. E é um pão que vem direto do céu. O povo sairá e recolherá diariamente a porção necessária para aquele dia. Com isso, porei a prova para ver se segue ou não as minhas instruções. Basicamente, Deus está falando assim, olha, eu vou mudar a dieta de vocês,
vocês vão precisar confiar no meu poder dia após dia e confiar também na minha palavra. E através dessa prova na alimentação e na confiança em mim, eu vou pôr vocês à prova, para ver se vocês vão ser fiéis, para ver se vocês vão ser obedientes à minha palavra ou não. Percebe? Repara esse detalhezinho aqui, guarda ele no coração agora, porque mais à frente nós vamos precisar falar sobre ele novamente. Deus foi muito paciente. Deus não já chegou enviando praga, sendo mais vigoroso com o povo de Israel. Não, Deus nos entende. Deus sabe das nossas debilidades, Deus sabe das nossas fraquezas. Ele sabe que qualquer mudança é difícil para a raça humana. Ele sabe que mesmo Ele concedendo o poder, a graça para nós mudarmos, é um processo. E Ele está conosco neste processo também. Então o que Deus fez? Leiam os próximos versos para vocês entenderem. Mas no versículo 11 Deus fala assim, olha, no pôr do sol de hoje vocês vão comer carne, mas amanhã cedo vocês vão comer o maná. Vocês já leram essa parte? Leiam a partir do versículo 11 que vocês vão perceber isso que Deus está falando. E o que aconteceu? No pôr do sol, Deus enviou codornizes e eles comeram, não veio praga nenhuma, eles comeram tranquilamente. Mas quando chegou o próximo dia, logo cedo, bem cedinho na verdade, o maná estava espalhado por toda a terra e eles precisavam ir lá colher e comer. O maná era um alimento maravilhoso. Com certeza, foi providenciado por Deus, então com certeza era algo muito, muito bom. Né? E eles podiam fazer assado, cozido, eles podiam fazer salgado, doce, podiam inventar várias coisas com maná. Era um alimento maravilhoso e nutricionalmente completo, riquíssimo. Era tudo o que eles precisavam para caminhar no deserto. Até aí tudo bem. Comeram codornizes, comeram maná o outro dia. Deus até, se vocês lerem aqui na sequência, Deus coloca a prova com relação ao maná. Não é o ponto aqui. Mas Deus realiza vários milagres para provar a obediência a Ele e também a importância desse alimento que vem da parte dele, que precisava confiar na palavra de Deus, que precisavam confiar em Deus. Eu quero avançar um pouquinho. Será que o povo aceitou essa mensagem de coração? Será que essa prova que Deus propôs a eles estavam dispostos a aceitar? O que você me fala? Lembra que Deus falou, eu vou pôr vocês à prova. Com essa mudança eu vou pôr vocês à prova. Lembrando que não tinha mais motivo para eles comerem carne. Tinha alguma necessidade? Lembra os dois motivos pelo qual Deus liberou a carne lá no dilúvio? Era porque não tinha comida e porque Deus queria diminuir o tempo de vida. Agora tinha comida, Deus providenciou o maná. E o tempo de vida da raça humana já tinha chegado a 120 anos, então não havia necessidade, não tinha propósito mais em comer carne. Mas vamos avançar na história. Números, capítulo 11. Agora o povo passa por uma dificuldade mais uma vez com relação à alimentação. Eles não estavam dispostos a aceitar essa nova dieta providenciada por Deus. Lembrando que Deus é o nosso Criador. Ele sabe exatamente do que nós precisamos. Ele sabe exatamente do que a minha maquinaria e a sua, o nosso corpo, que é uma máquina maravilhosa criada por Deus, ele sabe exatamente do que a gente precisa. E ele viu que o maná era suficiente, era um necessário para a raça humana. Tanto que se vocês lerem aqui na palavra de Deus, vocês vão perceber que o povo não ficava doente, as roupas não puíam, as sandálias não rebentavam também. Eles eram um povo muito saudável enquanto eles comiam o alimento que Deus providenciou para eles. Eles eram perfeitos e Deus até prometeu para eles, olha, se vocês forem obedientes à minha palavra, nenhuma das enfermidades que caíram sobre os egípcios vai cair sobre vocês. Basta serem obedientes. Enquanto eles eram obedientes, principalmente na questão da alimentação, claro, eles não ficavam doentes, eles eram extremamente saudáveis, caminhavam pelo deserto, sol quente, frio à noite, e eles estavam sempre saudáveis, não ficavam doentes. Mas o que aconteceu? Números capítulo 11, o versículo 4 diz assim, um bando de estrangeiros que havia no meio deles encheu-se de gula. E até os próprios israelitas tornaram a queixar-se e diziam, se tivéssemos carne para comer. Nós nos lembramos dos peixes que comíamos de graça no Egito e também dos pepinos, das melancias, dos alhos porós, das cebolas e dos alhos. Mas agora perdemos o apetite, nunca vemos nada a não ser este maná. Só que triste a situação que eles chegaram.
um grupo de estrangeiros, um grupo de pessoas aqui que não tinha se convertido, mas tinham seguido o povo de Deus do Egito, por diversas razões, principalmente por medo, eles começaram uma rebelião contra Deus. Pode ver aqui que essa rebelião que eles começaram, até os próprios israelitas se juntaram a eles. Presta atenção nessa palavra, tornaram a queixar-se. Eles já tinham se queixado antes, que nós lemos lá em Êxodo capítulo 16, quando Deus deu codornizes para eles. Mas aqui mais uma vez eles reclamam. E eles colocam o pão que Deus havia providenciado para eles, o pão nutricionalmente completo, como algo nojento, algo que eles estavam enjoados, enojados de comer aquilo. Eles falam, nós até perdemos o apetite, porque só tem maná, é só maná agora. Olha que triste, o apetite não havia sido transformado, eles não tinham permitido Deus transformar o apetite deles. E chegaram a essa triste questão aqui de questionar a Deus e dizer que eles estavam enjoados de comer o pão que Deus havia providenciado para eles. E eles incomodaram tanto a Moisés que Moisés chegou a perder a paciência. Ele chegou para Deus e falou, Senhor, eu não gerei esse povo todo aí não. Olha só o que eles estão fazendo comigo, eu não aguento mais. Aí Deus falou, calma Moisés, calma. A confusão deles é comigo, não é contigo. Mas eu vou trazer mais pessoas para te ajudar. E eu quero que você faça o seguinte, diga ao povo para eles se consagrarem. Olha só, presta atenção nesse detalhezinho também. Diga ao povo para eles se consagrarem, porque amanhã eles vão comer carne. Olha só, Papai do Céu falou, eu vou mandar carne para vocês, mas não para um dia. Leiam isso a partir do versículo 19 do capítulo 11 de Números. Não um dia, nem 2, nem 10, nem 20 dias, mas um mês inteiro, até que vocês tenham nojo da carne e saiam pelo nariz de vocês. Moisés fala assim para Deus, Senhor, tem certeza? É muita gente. E nós calculamos que tinha por volta de 2 milhões de pessoas. Você providenciar alimentação para um dia, para 2 milhões de pessoas, acredito, eu não tenho nem noção. Talvez você também não tenha. Muita gente. E Moisés falou, Senhor, tem certeza? Reparem aqui que uma questão muito importante estava sendo colocada em questão, o poder de Deus. Eles estavam colocando de uma maneira como se Deus não tivesse o poder para dar carne para eles. O poder de Deus é limitado, Deus só podia dar o maná. Deus não tinha poder para dar carne. E essa dúvida chegou até o coração de Moisés. E Moisés colocou isso para Deus. E Deus falou assim, Moisés, você vai ver se minha palavra vai se cumprir ou não. Mas diga ao povo para se santificar, porque vai ter carne depois. Olha só, passou aquele dia. Será que o povo se santificou? Será que eles atenderam o apelo de Deus? Versículo 31 do capítulo 11 diz assim, depois disso, veio um vento da parte do Senhor que trouxe novamente o quê? Codornizes do mar e as fez cair por todo o acampamento a uma altura de 90 centímetros, espalhando-se ao redor de todas as direções num raio de um dia de caminhada. Olha só, Deus provou que tinha o poder para dar carne ou não provou? Vocês viram que foi diferente da primeira vez. Deus mandou codornizes para um dia, eles comeram tranquilo. Mas agora, como eles estavam questionando o poder de Deus e dizendo que Deus não tinha poder para dar carne, por isso que Deus não estava dando carne, e não era isso, Deus não queria dar carne porque não havia necessidade. E não era o melhor para eles também. Então Deus enviou, já na minha tradução, já coloca traduzida aqui as medidas, 90 centímetros de altura, um dia de caminhada ao redor de todo o acampamento. Você sabe o que é isso? É muita coisa, muita coisa. É um mar ao redor de todo o acampamento, um dia caminhando, 90 centímetros de altura, é um mar de codornizes. E olha só que interessante, versículo 32. Durante todo aquele dia e aquela noite, e durante todo o dia seguinte, o povo saiu e recolheu codornizes. Ninguém recolheu menos de que 10 barris. Então eles as estenderam para secar ao redor de todo o acampamento. E antes de ler o restante, olha só. Deus falou para eles se consagrarem, enviou a carne e agora Deus não falou mais nada. Eles passaram todo aquele dia, toda aquela noite, o dia seguinte também recolhendo carne, que era muita coisa. O que menos colheu, aquela família menorzinha, colheu 10 barris de carne, que era mais do que o suficiente para um mês de carne. E Deus não falou mais nada, Deus ficou quietinho
e não mandou nenhuma mensagem também através de Moisés. Ficou só observando o povo. Versículo 33. Mas enquanto a carne ainda estava entre os seus dentes, e antes que a ingerissem, a ira do Senhor acendeu-se contra o povo e ele o feriu com uma praga terrível. O que aconteceu? Deus tinha mandado eles santificarem. Se eles tivessem aproveitado este momento para comunhão de fato com Deus, para pensarem e verem que Deus não estava dando carne, porque Deus não queria, porque não era o melhor para eles, eles não teriam ido colher carne. E eles não teriam tido a coragem de ir lá, colher a carne e depois comer. Mas como eles não aproveitaram esse período para comunhão com Deus, para se santificar, como o Papai do Céu pediu, todo aquele dia, à noite e o outro dia inteiro, eles foram lá colhendo carne, nem esquentaram a cabeça com Deus, nem pensaram no poder de Deus, que Deus realmente tinha o poder, nem viram nada disso. E agora, quando eles sentaram para comer, eles nem chegaram a engolir a carne. Quando a carne estava entre os dentes ainda, Deus enviou a praga e muito daquele povo morreu, principalmente os líderes daquela rebelião. Aquelas pessoas que motivaram o povo realmente a se levantar contra Deus, contra o poder de Deus e contra o teste que Deus havia feito com eles na questão da alimentação. Lembra que nós lemos lá em Êxodo capítulo 16? Deus falou, com isso porei vocês à prova, para ver se vocês são obedientes aos meus mandamentos ou não. Eles passaram no teste? Infelizmente não. Depois que veio essa praga, eles abandonaram a carne, eles não levaram a carne junto. Que eles perceberam que Deus não queria que eles comessem carne. Tanto que você pode ler na história, na sequência do povo de Israel, eles não pedem mais por carne. Mas a inspiração afirma, a palavra de Deus afirma que eles nunca aceitaram de coração essa dieta diferente. Eles nunca aceitaram de coração. Eles só não pediram mais porque sabiam que Deus não queria dar para eles. E com medo também das pragas. Mas nunca aceitaram de coração essa mudança na dieta. Eles nunca aceitaram a transformação ali que o Papai do Céu queria oferecer para eles. Você já tinha analisado este ponto aqui? Você já tinha visto na palavra de Deus dessa maneira? Da primeira vez Deus foi tolerante, na segunda ele já tinha o conhecimento. E aí Deus pegou mais firme com eles, porque inclusive colocou o poder de Deus em questionamento. E Deus não estava dando carne, não era por falta de poder, era porque Deus não queria. Deus queria mudar a alimentação do seu povo. Deus queria que seu povo fosse diferente na alimentação, diferente de todos os outros povos. Vamos meditar sobre isso no dia de hoje também? E amanhã nós vamos continuar. Vamos ver sobre a alimentação agora nos dias de Jesus, como estava o povo de Israel, o que eles comiam, e vamos avançar um pouquinho. Espero você amanhã. Deus te abençoe.